Mili, eu queria te perguntar sobre o Endrick e já atendeu o Rock 10 também te pedir para falares da não classificação da seleção. Eu usei o termo eliminação que eu tava tão seguro que o Brasil chegaria à Olimpíada, sabe? Olhando a nominata, pensando no Endrick, Real Madrid, milhões, John Kennedy, o Maurício aqui do Internacional, são tantos jogadores de qualidade, o Peck, Andrei, o Biro do Andrei. Corinthians, Andrei, poxa, né, desculpa, né, são muitos jogadores de qualidade. Então, sabe, eu tava tão seguro que o baque para mim foi gigantesco. Então eu queria, Mili, te ouvir primeiro sobre o Endrick, sabe, na possibilidade de abalo psicológico dele com essa não classificação, e também sobre a seleção. O Ramon está ameaçado, o Ramon de perder o cargo, o fim do ramonismo por causa dessa não classificação, Mili. não, eu acho que ele ainda não perdeu o cargo, ele está ameaçado. Isso diz muito sobre o que é a CBF. Talvez ele não perca o cargo, é isso? Porque seria um absurdo, né? Então, eu acho o seguinte: fica claro para gente que um time, obviamente, é muito mais do que um monte de jogador fora de série juntos, né? Eu acho que o PSG também deixou isso muito claro, né? Quando você pega Mbappé, Messi e Neymar e não ganha nada, além dos campeonatos franceses, então tá claro que o time é muito mais do que isso, né? A gente pode olhar para a história do Palmeiras do Abel também. O elenco, o Palmeiras do Abel, quando ele chegou, quem era o Zé Rafael? Quem era o Scarpa? A gente não tinha o jogador, ele fez esses jogadores serem, né? Olha o elenco do Fortaleza, e o Fortaleza está fazendo o que está fazendo. Então, o futebol não é um monte de gente boa jogando junto, não é isso. A eliminação do Brasil também não é um fato isolado, né? A CBF não coleciona mais taças, coleciona escândalos, né? O Ramon, a gente pode até dizer que é só mais uma vítima desse sistema CBFiano de agir no futebol. O negócio da CBF faz muito tempo não é mais futebol, é riqueza, poder. É isso que é o negócio da CBF. É dar um jeito de manter sempre os mesmos, o mesmo sujeito político, um mesmo grupo, uma mesma panela no poder. Esse é o negócio da CBF. O 7-1 não foi um caso isolado. As eliminações vexatórias, que coloca a seleção feminina dentro disso, das últimas Copas, não são casos isolados. A CBF, administrada como uma empresa privada, tem milhões, para não dizer bilhão, em caixa, no banco, rendendo. CBF não é para dar lucro. A empresa que administra o futebol uma das coisas mais importantes com o carnaval. O futebol é ferramenta de formação de identidade. É a base da nossa cultura. Uma empresa que administra o futebol, se é que a gente vai, né, naturalizamos que seja uma empresa. Não vou nem entrar nesse detalhe, porque não deveria ser uma empresa. Mas o lucro não é o norte. A CBF não tem que dar lucro. Esse dinheiro tem que voltar para ser reinvestido no futebol. Gramados decentes, estádios decentes, planejamento para que a gente não perca nossos Hendrick com 16, 17, 18 anos. Precisa haver tudo isso, uma maneira de devolver o futebol para a população, baratear ingressos. Esse dinheiro deveria ser reinvestido. Futebol feminino, não parado num banco, dando lucro para dinheiro ser distribuído para sócio. O que é isso? Tudo bizarro em relação à CBF. Tudo absolutamente bizarro. E as pessoas aceitam de boa. Tá tudo certo, vamos lá. Olha o Edinaldo, olha o Zé Maria Marim, olha o Caboclo. Todo mundo saiu, escândalo atrás de escândalo. O Lúcio de Castro, gente, um dos maiores, se não o maior, jornalista investigativo do Brasil, faz 2 semanas revelou um novo escândalo. O diretor de comunicação da CBF acusado de assédio sexual. Mas é isso, a gente está naturalizando uma empresa que se baseia em assédio? Assédio atrás de assédio, atrás de assédio? Acusação atrás de acusação, e está tudo certo. Então, assim, uma empresa privada, não podemos fazer nada, mas os patrocinadores. Então, vocês, patrocinadores, que associam seu nome a essa bagunça, eu ia chamar de zona, mas a zona não merece isso, a essa bagunça, a esse caos, manifestem-se. Vocês vão continuar apoiando isso? A gente precisa acabar com a CBF para que a CBF não acabe com o nosso futebol. Pronto, já tiraram a Paola Oliveira da minha cabeça, tá vendo?
Fala de CBF, sai Paola Oliveira da minha cabeça. Eu quero ficar com Paola Oliveira, gente. Então, a culpa foi minha ou do Rock 10 que pediu, ó. Desculpa, né? Vamos dar uma melhorada nessa cabeça, Paola né? Oliveira de Sem ontem, comparação. Sim. Sem comparação. Aqui, ó, a nossa audiência é muito, muito, muito atenta. O Rock 10, que foi o mesmo que pediu para falar sobre a CBF, que quase estragou a tua manhã, Miri, desculpa aí, em nome dele eu te peço desculpa. Ele falou o seguinte, ó, Toró, 37 anos, está no GBK Kokkola, da Finlândia, para ver onde é que está o Toró que tu falaste agora há pouco. E o Aaron França mandou o seguinte, ó, o Tirone tá fantasiado de cabine do VAR no carnaval. Imagina só o Tirone de cabine do VAR, vocaliza. Ele já se fantasiou de cabine do VAR, tá? É uma história real essa. Ele já saiu fantasiado de cabine do VAR no carnaval. Tá feito, daqui a pouco o Danilo vai falar sobre a localização de Eduardo Tirone. Miri, aproveitando o gancho seleção olímpica, eu queria te questionar uma coisa que me parece fundamental para esses Jogos agora de Paris, nesse ano. O Brasil, como tu citaste, tem no futebol um emblema, né? O futebol não é só um esporte no Brasil, o futebol é cultural, o futebol é a dita pátria de chuteiras, o futebol é fundamental para a vida do brasileiro. E mais do que isso, né, o futebol movimenta o Brasil de norte a sul. Só que o futebol vai estar nas Olimpíadas, não o masculino, mas o feminino. As meninas ganharam a Copa América e vão estar nos Jogos Olímpicos. Existem duas formas de se ver essa presença isolada do feminino sem o masculino. Uma que a seleção feminina pode ganhar o devido espaço, o espaço merecido, né, por ser a única representante do esporte principal do país. E outra que isso pode aumentar a responsabilidade das meninas na busca por esse ouro inédito. O Brasil vai receber mais espaço, vai receber o devido espaço, isso pode abrir um caminho positivo, Miri? Ou daqui a pouco essa responsabilidade pode afetar de alguma forma a equipe feminina do Brasil? Marinho, eu acho essa é uma pergunta boa, porque as duas coisas vão andar juntas. Eu acho que a gente vai ter mais visibilidade. A gente tem agora um treinador que é fora de série, né? O Arthur Elias é um cara que é dedicado ao futebol feminino há mais de 2 décadas, é a paixão da vida dele. Ele fez o que fez com o time do Corinthians, e a gente está vendo que o Corinthians caiu muito de produção sem ele. A seleção feminina está devendo, né? Essa é a verdade. A seleção feminina está devendo. É que a gente tem, em relação à seleção feminina, alguns atenuantes, né? Elas sempre foram esquecidas, elas são deixadas à margem, o investimento não é igual, os salários não são igual. O que é igual? A cobrança. A cobrança vem igual. Então, isso eu questiono. Mas o fato é que elas estão devendo. Os olhares estarão para elas. Seria muito bonito se elas voltassem com uma medalha de ouro das Olimpíadas. Aí eu acho que a gente teria finalmente elas colocando os pés nesse lugar de unanimidade, sabe? Mas elas vão ter que lidar com as duas coisas juntas. Não é justo que seja assim, mas é assim, né? A cobrança vem na mesma medida que a gente cobra do masculino. Talvez proporcionalmente até menos, porque uma eliminação como essa, uma não classificação como essa agora, e a gente ainda falar que o treinador está ameaçado, gente, vamos andar, né? Vamos conversar, vamos ver o que a gente faz aqui com a harmonia. Não, né? Não, né? A Pia foi embora, a Pia foi tchau, né? Na hora, embora. Então, sim, a cobrança é até proporcionalmente menor, né? Para o masculino. Mas acho que elas têm sim a chance de, se elas vão sozinhas, os olhares vão estar em cima delas, elas podem ou voltar com mais cobrança, com mais um vexame, que eu espero que não aconteça, ou sim voltar com alguma coisa maior. Com Arthur Elias lá na frente, eu acho que a coisa vem grande, sabe? Eu acho que a gente vai ter felicidade, alegria com elas nas Olimpíadas. Para fechar de seleção, eu queria informar aqui que o Igor Siqueira trouxe uma matéria muito legal no All Sport hoje falando sobre o ramonismo, tá? Citando que o Ramon pode perder o cargo além dessa não classificação da seleção brasileira, totalmente inesperada, porque no Mundial Sub-20 o Brasil foi eliminado por Israel. Então é uma sequência, sabe? Com todo respeito a Israel, mas é um país que não tem tradição no futebol.
Então é uma sequência que, de repente, né, ele nem deveria ter recebido a chance ali na frente, quando foi na seleção principal também, quando ganhou a oportunidade, o Ramon não foi bem. Então pode ser o fim da linha para o ramonismo. Danilo, é um momento, assim, passou do momento ou ainda há tempo para que se encerre esse ciclo do Ramon na seleção? É assim, eu quando critico o Ramon aqui, não quero tirar o Ramon do contexto, do ambiente que ele está, que é a CBF absolutamente desestruturada, com um presidente que está governando por conta de uma liminar, e tudo isso que a gente já falou, a Miri também aqui falou bastante. Não tiro isso do contexto, mas falando do trabalho do Ramon, o trabalho é ruim, e mais do que isso, né, ele nunca justificou antes de chegar à CBF uma vaga na seleção. Nos trabalhos que ele teve com os times, ele não foi bem o suficiente para você falar, olha, ele merece uma vaga ali no Sub-20, ou merece ter sido interino da seleção principal. Ele nunca fez bons trabalhos. O aproveitamento dele em lugar nenhum foi bom como treinador. Então é claro que para mim não faz nenhum sentido ele estar lá e menos ainda ele continuar. Mais uma vez, é claro que ele é vítima do sistema ali que ele está inserido e tal, ele trabalha num lugar que tem uma estrutura ruim, mas o que ele tem nas mãos poderia resultar em algo melhor. Ele poderia ter classificado o Brasil para a Olimpíada, mesmo nessa CBF absolutamente desorganizada. Ele poderia ter ido mais longe, poderia não ter perdido com a seleção principal, mesmo nessa CBF absolutamente desorganizada. Então é isso, assim. O Ramon, para mim, nunca justificou o fato de ter chegado lá e não justifica ele continuar lá. Para mim não faz sentido nenhum. Agora não dá para a gente nem entender o que o Edinaldo vai fazer, porque ele pode acordar hoje e falar, vou mandar o Ramon embora. Ele pode acordar e falar, não, o Ramon vai renovar até 2030. Não dá para entender, a gente não consegue saber o que o Edinaldo vai fazer no comando da CBF, da seleção. Então, para mim, não me surpreenderia. Se eu fosse consultado, se por acaso o Edinaldo liga aqui e fala, e aí, o que você acha? Vai ser. Para mim não faz sentido ele estar, não faz sentido ele continuar. Sinceramente, ramonismo na seleção não tem porquê. Acho que todos estamos de acordo, né? Caminhamos no mesmo sentido, eu, você e Miri Lacombe.